Bom dia, senhores! Mais um Batalha do Século no ar para falar aí sobre esse mercadinho que tá difícil, né? Bom dia! Tá difícil. Bom dia, Celso. Bom dia. Tá complicado. Sejam todos aí muito bem-vindos. Tá enrolado para Dedéu. Pô, Bolsa agora o quê? Subindo 0,91 Ibovespa. Já teve, acho que já teve um pouco melhor, agora tá piorando. O dólar, vamos ver aqui, basicamente subindo, caindo 0,30. Acompanhando um pouco o humor do mercado lá fora, né? sim. Lá fora subindo, mercado abriu tá em muito alta. melhor. O que nós temos aí de panorama dos mercados aí? Né, teve números piores na China, mas em compensação números melhores, né? Principalmente desemprego na zona do euro. Né? Por aqui segue aí operando, né, a parte política desde a semana passada, né? Na semana passada a gente teve o Delcídio saindo, vai ter delação, não vai. Aí teve João Santana preso e ele sabe de muita coisa, não foi solto até agora. Índice de rejeição do Lula subindo. Teve uma pesquisa do CNT-MDA falando que 70% das pessoas acham que o Lula era culpado do sítio e do triplex, né? E aí foi interessante foi a mesma que a Dilma veio com um pouquinho melhor. Isso. Tá. E aí depois teve Datafolha falando a mesma coisa, que era o seguinte, na intenção de voto, primeiro, Aécio, 24 com 25, Lula 19 com 20, Marina 15 com 19, dependendo da pesquisa. Aí você tinha depois Bolsonaro aparecendo com uns 6, Ciro com uns 5, Ciro Gomes. Quando vai para o segundo turno, se o Lula for com qualquer um deles, ele perdia. Até com o Ciro. Até com o Ciro. Com 5%, mostrando assim, índice de rejeição muito alto. Isso animou o mercado, né? Troca de governo, tudo isso acabou animando o mercado. Fora aí que começou a se falar do TSE podendo derrubar a chapa PMDB, novas eleições diretas. A prisão do marqueteiro foi um tiro em cima do TSE, né? Foi, ali acabou sendo ali um marco e isso acabou andando. E aí, ontem, né, de ontem para hoje, foi agora o Odebrecht, né? Os executivos do Odebrecht falando de delação premiada, enquanto que o Marcelo, né, Odebrecht permanece calado, falando que não vai fazer delação. Então, Bolsa acabou chamando a atenção. Quanto vale a sua voz para o mercado? A pergunta, quanto vale a sua voz para o mercado? Diga. Impressionante como o cara não assina a delação, isso é impressionante. Aí Bolsa tá assim, tá negociando isso, tá uma vol alta pra caramba, é verdade. Óbvio que aí gera oportunidades, aí principalmente muito mais na parte técnica, na parte gráfica do que pro fundamento. Fundamento sobe ativos ruins, né? Teve a notícia também da Petrobras, teve notícias boas, a gente escreveu isso no relatório, né, matinal, que foi, o empréstimo de 10 bilhões de dólares da China evita que a empresa esse ano tenha um fluxo de caixa, ela precisa de novas captações. É venda de petróleo futuro, mas evita no curto prazo. Fora isso, a votação do pré-sal também tende a ajudar a companhia, apesar de que o PT é contra, né, essa votação do pré-sal, a extinção do modelo de partilha, enquanto que a oposição é a favor. Então, mas segue ali o índice, né, por fundamento o índice negociando a múltiplos ok, nem caro nem barato, né, chegando num patamar ali na média, mas alguns ativos interessantes para comprar, mas estão subindo outros ativos até que nem são, diria, por fundamento, nem são interessantes. Eu diria assim, o lado técnico, como você falou, com a vol alta, né, apresenta algumas oportunidades. Eu acho que a gente, desde o 36.600, teve essa condição de buscar essas oportunidades em função de muitos papéis ali, com range bem bom em relação de risco-retorno boa para pegar. Aí foi Natura, foi Sabesp, alguns que são bem fundamentados e bem configurados, Embraer, papéis de setor de energia, né? ou do segmento, Energia de Brasil, Equatorial, a própria CPFE, muito papel que deu oportunidade a gente pôde pegar. Mas eu diria que o mercado, ele se for para surpreender, ele tem que surpreender para cima, porque para baixo todo mundo já conhece tudo. Eu venho falando isso frequentemente, porque o noticiário ruim ele já virou muito um consenso. A questão é que não tem luz do fim do túnel para resolver o consenso. É isso aí. E aí, quando tiver que melhorar, quando tiver que responder alguma coisa, você vem para cima. E isso veio do 36.600. O que está mexendo na minha cabeça agora é que a gente está aí próximo dos 44 mil pontos, e com essa alta de hoje a gente provavelmente vai testar isso hoje, né? O próximo dos 44 mil pontos. E essa relação risco-retorno que eu falei lá no início,
de falar, pô, que agora tá valendo comprar, porque com esse risco eu acho que eu consigo pegar um range para cima, no 44 mil pontos isso já não existe tanto. Sim, sim. Tecnicamente falando, voltando para a parte da análise técnica. E aí, né? Eu vou insistir na compra por uma coisa que é altamente especulativa, ou eu simplesmente paro, observo mais o mercado e perco até algumas oportunidades caso aconteça, como o caso de hoje. Hoje, por exemplo, eu amanheci com uma recomendação só, e o mercado está subindo quase 1% e tem muita coisa passando. Sim. Papéis ruins dando boa configuração. Caramba. Petrobras, por exemplo, é uma configuração técnica boa e me impede de entrar, porque das vols das outras ela é um pouquinho mais baixo do que as demais que deram oportunidade. Então, a minha cabeça está confusa pra caramba, cara. Para os gestores também, a gente tem até um almoço com 10, 12 gestores aqui em São Paulo na sexta-feira, e eles estão falando, poxa, tá complicado, tá difícil mesmo. A gente quer eles falaram, a gente quer se reunir para debater, porque fundamentos diz uma coisa, o fluxo faz outra, então é complicado mesmo, né? Teve até o Bruno aqui perguntando, Vale 5 e Petro 4 estão na hora para uma venda, né? Vale 5, endividamento elevado, olhando para o fundamento, endividamento elevado, falou de não pagamento de dividendos, provavelmente esse ano, mas eu olhando no longo prazo, falasse para mim, você tem que ter uma das duas, Vale ou Petro, teria Vale, não teria Petro, porque o minério, né, ele não tem um substituto hoje para o minério. Já petróleo tem substituto para gasolina, né, energias alternativas. No caso da Petro, né, assim, não teria nenhum dos dois, mas se tivesse que ter, seria Vale carregando. Eu gosto de shortear a Petro, a gente sempre fala isso aqui. O problema é que saíram algumas notícias positivas e veio um fluxo de compra pro ativo. Eu esperaria um pouquinho mais para shortear, mas a gente segue recomendando short, só que se fosse falar hoje, eu esperaria um pouquinho mais, dívida está subindo, petróleo ajudou, petróleo subiu, aí no curto prazo saiu de 26, 27 dólares, voltou para 34 dólares o barril, ajuda a companhia, que é uma empresa exploradora de petróleo. O dólar se manteve ali na casa de R$4, também ajuda a manutenção do dólar assim, parado, digamos assim, porque 73% da dívida é em dólar, 8% em euro, então isso ajuda um pouco a companhia. E como eu citei, o petróleo em alta melhora a arrecadação também da companhia na venda de petróleo pesado. E aquela captação junto aos chineses também melhora a situação da companhia, porque ela não precisa ter dinheiro para pagar o fluxo da dívida esse ano. Ela só adia o problema, ela não resolve o problema, adia o problema para o ano que vem, ou para 2018. Mas por isso que eu falo, Petro é um short estrutural, enquanto se resolver esse problema do endividamento da alavancagem. Já Vale seria um ativo um pouco mais interessante nesse sentido, mas se tivesse que falar assim, qual você shortearia agora, eu ainda prefiro shortear a Petro. Eu gosto mais da Vale a Petro. Short? Não, para short eu prefiro a Petro. Eu tô alinhado com você. Acho que até mesmo de configuração, se você olhar a Vale, já tem um pequeno canalzinho de alto 60 minutos, muito melhor armado em termos de simetria do que a própria Petro. Então eu tô junto contigo na Vale. Eu prefiro mais a Vale. E se fosse para escolher um dos dois para shortear, eu vinha de Petro. Agora, a Petro é um pouco mais barata, então o risco do short também é um pouco mais alto. Pode ter uma oportunidade melhor, mas tem um risco da operação também um pouco mais alto. A Petro é um pouco mais barato, qualquer centavinho para cima também. Ou um gap, ou uma notícia, etc. Pode também pegar a gente de calça curta, mas eu prefiro mais a Vale também, certamente. Boa. Banco do Brasil e Itaúsa, pensando no longo prazo, horizonte de 10 anos, longo prazo mesmo, e em dividendos, uma boa hora de entrar? Se sim, comprar tudo de uma vez ou vai comprando aos poucos, fazendo preço médio? Com certeza, comprando aos poucos. Eu também, não tem porquê. Os fundos fazem isso. E entre as duas eu compraria Itaúsa. Banco do Brasil ele subiria mais se tiver uma troca de governo, alguma coisa assim. O banco é descontado, negocia múltiplos baixos, mas porque boa parte do seu resultado vem da Cielo, e que ela tem 28,65% da Cielo, e também da BB Seguridade, que ela tem mais de 66%. Já da Itaúsa eu me sinto muito mais tranquilo, sem surpresas, porque é um banco privado nesse sentido, né? No Itaúsa é uma hold, 96% do valor de mercado vem do Itaú. O que o senhor me diz aí, Itaúsa? Se o cara está procurando um perfil para anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, cada vez que esse papel cai, melhor para você. Então, vamos comprar e de forma... Fazendo médio. Fazendo compras progressivas, né? Vamos dar uma olhada aqui no Itaú, Itaúsa.
Olha, ele tem aqui a combinação bacaninha aqui, ó. Hoje está buscando uma melhora, o saldo de volume melhorou um pouquinho junto. Ele tem espaço para um pouquinho mais. Agora, ele vem num período mais longo com uma tendência de baixo, que vem desde aqui de cima até aqui embaixo, né? Então, tem suporte aqui no 6,65, 6,45. Eu acho que se você está procurando anos aí de investimento, a cada, sei lá, uma vez aí por semana ou por mês, vai fazendo pequenas compras de maneira progressiva, e eu diria, quanto mais para baixo melhor, até você montar o lote e definir o seu risco. Esse perfil é um perfil que já começa a ficar um pouco interessante para você investir. É impossível a gente imaginar que vai acontecer com a Bolsa daqui a 10 anos. Sim. Mas, procurando em termos de dividendo, não é uma coisa que acaba chamando um pouco mais atenção, principalmente Itaú. E o Banco do Brasil, olhando aqui, ele, todos os bancos, ainda é que tem a pior configuração, porque não conseguiu romper esse último topo. Precisa romper para poder melhorar o 16,05, 16,90, mas está bem consolidado. Então, é outro papel também que, se perde esse suporte aqui no 15,55, ele pode abrir essa oportunidade. Ou seja, para o perfil dele, é um momento de ir comprando, mas sem pressa. Não precisa tomar lote inteiro, não, porque eu acho que o mundo não vai acabar amanhã e a gente tem muitas surpresas ainda pela frente. Do ponto de vista técnico, a volatilidade que permite ainda que o mercado venha sacudir para cima e para baixo, ou seja, aquele preço que está hoje, ele pode sair fora, se afastar, mas voltar de novo. Então, a minha opinião é manter as compras progressivas e eu diria, escolheria fazer o contrário que eu costumo pregar. Compraria cada vez que estivesse caindo, para você ter o melhor preço médio do mercado, porque você está procurando por anos de investimento e não um trade de swing como a gente está acostumado a fazer, que é comprar e subir e vender e cair. Sim. Boa. Teve a pergunta aqui, Celso e Rafi. Com esse repique de índice superando os 44 mil pontos e, consequentemente, diversos ativos rompendo resistência, como devemos analisar o gráfico positivo e a situação do país mais crítica e ainda mais grave do que no fim de 2015? Excelente pergunta. Boa pergunta. Falar da parte gráfica, depois eu até falo do... Vamos lá. A parte gráfica é o seguinte, o gráfico na veia, na teoria, você tem que ignorar completamente qualquer noticiário. Você fez uma pergunta bem difícil para a gente. Como ver uma coisa indo bem num gráfico, sendo que um noticiário está ruim, né? Celso vai falar isso, sim, vai complementar que o mercado ele vai sempre na frente da expectativa, seja ela boa ou ruim, mas ela não necessariamente vai a favor do consenso. Tecnicamente falando, meu amigo, se está a armar uma tendência de alta, que existe essa possibilidade, foi lá no 44, que é uma região de resistência forte, volta, faz um fundo mais alto que o anterior para replicar para cima de novo, procurando 49 mil pontos, para mim, tecnicamente falando, não importando noticiário nem nada, a gente vai começar a encher a mão na compra. Sem preocupação naquilo que pode vir, etc, etc, porque o preço está revertendo tendência. Agora, em termos de noticiário, questões, o Celso muito melhor para falar. Tecnicamente falando, a cada zigue-zague a gente vai partir para compra. Isso não chegou a hora, mas se chegar, conforme foi a sua pergunta, a gente vai ter que encher a mão, seguir a tendência. Sobre a situação no país, tudo isso, vamos lembrar, no passado, em março, o Bolsa atingiu 58 mil pontos, só com o Levi falando que eu vou fazer, vai acontecer, tudo mais, não veio. O que aconteceu? Perdeu o grau de investimento, tudo isso. Não é a Dilma 2 a missão, e sim uma nova Dilma, né? Como quando ela botou o Levi. E Bolsa atingiu 14 vezes lucro, né? Valor de mercado sobre o lucro projetado, enquanto que o médio é 10,70. Caramba, estava 40% acima. Por quê? Não, porque estão pagando a perspectiva. É igual uma máquina na Argentina. A Argentina está com risco, país menor do que o do Brasil, não tendo reserva cambial. Depois de 15 anos, deu calote na dívida, tudo mais, está se ajustando. Então, é sempre expectativa. A Bolsa subindo muito, lá fora melhorou, juros reais negativos, Japão, alguma parte da Europa, Estados Unidos ainda patinando, não tem alta do dólar, né? Não tem alta do dólar, desculpa, não tem alta de juros, pode ser mais postergado mais para frente. E aqui, olhando aqui para dentro, você teve essa parte política que, depois do recesso em janeiro, né, ali depois do carnaval, acabou melhorando também, melhorando no sentido assim, a piora para o governo é uma melhora para os mercados. O mercado está antecipando, mas se não acontece nada, não sai nada, o Congresso não aprova nada, o governo vai até o final, óbvio que você tem um problema. Mas a situação política nesse sentido piorou, o que seria melhor
para os mercados. Exato. Com o Lula mais fraco, o PT mais fraco, Dilma mais fraca, isso obviamente impacta assim positivamente os mercados. Está muito mais operar no político do que qualquer outra coisa. A ruptura política traz ali. Quer dizer, o mercado, eu não diria que o mercado é apartidário. O problema é que ele procura um melhor ambiente de previsibilidade. Com o governo atual, ele não tem essa previsão. Se o governo sai, ele passa a ter essa expectativa. E o legal é que o gráfico pega isso na veia, não tem jeito, vai pegar. Canal de alta é canal de alta, independente do noticiário da maneira como for. Ele é o espelho da realidade das pessoas que estão investindo. Então, eu diria que o 44 mil pontos, 44,100 ali é um belo divisor de águas, porque é o ponto onde a Bolsa, se você lembra, ele volta para o 0 a 0. 0 a 0 do ano. A Bolsa começou ali, 44, 43,900 e o janeiro. Aí a fotografia do mercado agora é uma fotografia em V. Começou em queda, aí recuperou agora por pura expectativa, é um movimento político, etc. Tá ali. Se esse V da segunda pernada positivo virar um canal de alta, é para a gente partir para compra, não vai ter jeito. Não vou ter outra escolha, seguir a tendência. Essa pergunta aqui para o Rafi. Algum motivo que possa negar que a BBTG11 está em tendência clara de alta? Para negar... Sim, ela está em tendência. Tem alguma coisa contra essa tendência de alta? O motivo para negar, não. Agora, tem que ver qual o período que ele está usando. Se for de dezembro do ano passado até hoje, ele está em tendência de alta. Saiu daqui da faixa aqui por volta de 11,50 até agora. Ele está em tendência de alta, já subiu aí quase... Aqui, de acordo com o próprio chart aqui, 60%, 70%. Agora, se a gente tirar o zoom, né, aí a gente vai ver uma questão mais complicada. Né? Pegar de julho do ano passado até agora, a gente ainda tem um processo de respiro. Então, eu não sei qual o prazo que você falou, mas esses zigue-zagues aqui caracterizam sim tendência de alta por conta da formação ascendente e do saldo de volume positivo que confirma a tendência, né, com dois alvos, primeiramente aí. O primeiro alvo é 21,60. E depois 25 e 18. É isso, tá bonito. Então, respondeu diretamente, não tem como negar. Agora, é um período curto. É um períodozinho ali de dezembro até hoje. Né? Não dá para pegar um período mais longo não, senão a gente começa a conflitar um fluxo macro ainda que ainda está meio consolidado. Boa, tem uma pergunta aqui que acaba não tendo a ver com o programa, mas a gente responder. Comprei Tesouro Direto IPCA 2035 a 7,80. A gente recomendou bastante, até já postado isso no Facebook. A oportunidade estava dando alguns títulos do Tesouro, principalmente os linkados a IPCA. Mas agora, graças à marcação a mercado, poderia ter um lucro razoável se eu resgatar agora e não esperar até 2035. Ouvi alguns analistas opinando que 2035 é um prazo muito longo e que tudo pode acontecer até lá. O que os senhores acham? Óbvio, 2035 é um prazo longo mesmo, né? A gente está falando aí de quase 20 anos em cima do atual. A gente ainda não acredita em... Existe risco de calote? Existe, mas a gente não acredita no nosso cenário base que ele ocorra. E só do Dinca aqui, né? Quando você compra, né, a nossa recomendação, quando a gente fala para comprar um título do Tesouro, principalmente rendendo mais de 7%, na minha opinião, é muito mais um título para carrego, né? Um título para você se aposentar nele. Porque vamos lembrar assim, em 2013 a gente tinha uma Selic a 7,25. Uma inflação em 2013 foi 5,91. Põe 6. Você conseguia rendimentos de 8,5% ao ano com uma inflação de 6. Então, seu juro real era 2,5%. Aqui, você está me dizendo que você está com um título que o juro real é 7,80, porque é IPCA mais 7,80. Pô, você vai carregando isso todo ano que gera de rendimento. A minha pergunta é essa. Tem muita gente que eu conheço que fala, não, eu vou carregar isso aqui e que se dane. Tem um amigo meu que comprou 2050 e falou que era para a faculdade do filho dele. Eu falei, pô, mas 2050 você está falando que teu filho vai ter 35 anos, cara, no vencimento dele. Sim, aí eu vendo antes, tal, mas é para lá na frente quanto é que ela me gerou de retorno, tudo isso. Então eu tenho um lado óbvio. A curva voltou, melhorou o cenário, como eu falei, a parte política piorando ajuda a melhora de expectativas, mas depende da situação. Óbvio, se você vender agora, você vai botar dinheiro no bolso, mas de repente você não consegue uma taxa mais como essa, como você conseguiu agora. Foi isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Você pode até vender agora, vai tentar buscar uma taxa melhor dessa que você tem aí na mão. E eu acho que vai para qualquer coisa que a gente está aí no mercado, né? A oportunidade, de repente, ela passa uma vez só.
Isso aí. Não difícil. Pegaria não, muito difícil. Vamos lá aqui. O que acham de fibra? O Fernando SP. Fibra a gente gosta, principalmente exposição a dólar é uma maneira. A gente acha que o preço da celulose tem que se manter estável. Aqui, mesmo que o dólar não ande, a empresa segue tendo uma receita positiva, o volume deve continuar forte, principalmente por conta de Ásia e China. É óbvio que o dólar cai, ela é um tipo de ativo que sofre, está linkado aí, a gente aumentou na nossa carteira semanal e mensal exposição à fibra. Então, por fundamento, a gente sai gostando do ativo, que é o único ativo que a gente acha que dá para ter no setor de commodities. Fibra. Isso. Bom, fibra há um Foi tempinho... Fibra. Hã? Foi fibra, porque você botou. Foi fibra que você botou aí, foi, né? Foi fibra. Ah, tá. Isso. Fibra, há um tempinho atrás, a gente chegou a especular esse papel na venda, porque depois dessa pernada inteira de alta, ele comprometeu o quadro, né? Depois que ele perdeu esse ponto aqui, a gente começou a especular ele na venda. Depois eu parei de vender quando ele concluiu o alvo aqui embaixo, por volta do 37,80. Agora ele ainda começou a recuperar. Ele está com aquela cara do mercado, né? Tem uma recuperação boa acontecendo aqui, mas não vem um zigue-zague ainda para dizer que a tendência está voltando com toda a força do mundo. Dá para a gente estabelecer um canalzinho de baixa aqui, ó, que ainda não foi rompido, né? Então ele tem espaço ainda para um repique, 45,95, mas ele ainda não reverteu tendência, tecnicamente falando. Reverter tendência é o quê? É fazer um fundo mais alto que o anterior e seguir zigue-zagueando, tentando ali o 47,80. Então, na minha opinião, é um papel que para o carrego eu aguardaria uma reversão de tendência. No mais, apostaria em objetivos mais curtinhos, também com stop curto. O primeiro alvo desse papel no curtinho é 45,40 e depois na sequência, que é o divisor de águas, 47,42, 47,45 no curtinho. Essa é a minha visão. Tem outros papéis aqui, por exemplo, se me permite, aqui Embraer, que está com uma configuração bem boa, testando resistência topo histórico, o ABV maravilhoso. Esse rompimento aqui me caracteriza muito mais uma compra mais sólida, mais forte, do que, por exemplo, no caso da fibra, por conta de não ter revertido a tendência ainda no curto prazo. Boa. Tem uma pergunta aqui do Pedro que foi interessante. Tentando analisar o desemprego no país, me deparei com um contraste. Desde julho de 2015 a janeiro de 2016, o Brasil destruiu praticamente 1.400.000 empregos, o que seriam, que representaria 1,45% dos 204 milhões de brasileiros. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu apenas 0,7%, o que seria apenas metade. Poderia explicar o porquê dessa diferença? Sim. Nem. Repare que falei em cima da população geral, não economicamente ativa. Tem dois casos, não só o neném e também, principalmente olhando assim, a pergunta quando fala se você é desempregado é a seguinte: nos últimos 30 dias você procurou trabalho? E aí você fala, não, entrei no 31º, não estou conseguindo arranjar mais trabalho, você não é desempregado. É uma situação absurda. Hoje mais de 20% dos lares brasileiros são sustentados por alguém que não trabalha, ninguém trabalha no lar. Mais de 20% vira um país rico. Sabia disso? É rico. É rico. Mais de 20%. Ou é aposentado ou recebe bolsa. Tem uma coisa muito errada aí, né? O assistência livre, por isso que não sobrevive previdência, nem tem como sobreviver. E aí tem o neném também, né? Nem trabalha, nem estuda nesse cenário também. Por isso, a pergunta é errada. Então, essa taxa também vai subir por conta desse nem, porque de repente na casa dele o avô, o aposentado que bancava, já é um cara que, como ele não trabalha nem estuda, já tem mais de 20 anos, tem que falar para ele, aquele dinheiro que eu te dava, a inflação está corroendo, a luz, energia, transportes, alimentação, você vai ter que procurar um trabalho. Então, a inflação, o desemprego vai subir por dois motivos. Não só pelo aumento do desemprego, como uma população maior buscando trabalho. A taxa de desemprego vai correr atrás, vai se ajustar. Vai se ajustar. Vai ter que se ajustar. Questão de tempo isso. A recessão, ela vai aproveitar e vai dizer, porque aquela renda está se corroendo completamente e aquela taxa ela não é tão real assim como a gente espera. Vai correr atrás. Ou seja, muito boa a pergunta dele, porque ele é uma pergunta extremamente sensata, né? Sim. Fala, como pode, né? Tudo isso desempregado e a taxa só essa, né? Sim. Extremamente sensata. Então, você tem coberto de razão. Eu aprendi esse nem com o Celso. O nem é exatamente isso. Nem estuda, nem trabalha. E para procurar um próximo nem aí, né? E nem está na taxa. Sim. Né? E, portanto, ela segue aí manipulada. Rafael, é possível estimar até quanto vai essa alta
do Bradesco, BBDC4? Pô, mas é alto. Vamos lá, primeira pergunta. É possível estimular até quando vai a alta do Bradesco? Ok, mas é de hoje, no intraday, para a semana, eu preciso de um período aí, tá? Eu diria que do ponto de vista do swing trade do repique, os alvos já foram alcançados, né? Assim, essa relação que eu fiz do índice Bovespa, sair de 36.600 e ir para 44 mil pontos, é o fato do mercado concluir os seus alvos. E aí eu estou falando de Bradesco por volta ali do 21,50, eu estou falando de Banco do Brasil no preço onde está, o Itaú também, papéis que têm boa relação, uma boa relação com o mercado lá fora, ligados a commodities, todos eles muito próximos de topos que estavam ali por volta de novembro e dezembro do ano passado. Então, eu diria que os alvos, aquele comentário que eu fiz há um tempo atrás, não sei se você acabou de chegar, mas eu fiz esse comentário. Eu falei, olha, o índice Bovespa, ele iniciou um repique, ou seja, aliviou o processo de venda e está vindo para o 0 a 0. Está anulando as perdas do ano. Daqui a pouco pode até ir para o terreno positivo. E esse seria o alvo, o primeiro alvo no mercado. E aí, se você fizer uma analogia com os papéis que têm grande peso no índice Bovespa, que é o caso do Bradesco, nós estamos ali nesse ponto. Então, para mim, 21,80 até 22 ali, é o alvo em termos do repique que a gente viu. Mas eu estou tratando dessa minha periodicidade, do repique que a gente viu, de finalzinho ali, meados de janeiro até hoje. Se a partir dali nós vamos ter um novo cenário para determinar um novo alvo, a gente vai precisar também que o próprio Ibovespa, o mercado como um todo, sinalize isso. Então, para mim, o Bradesco está no alvo, a relação risco-retorno para você iniciar um novo trade ou uma nova operação hoje, ela está muito mais difícil, muito mais complicada, tirando a ideia também, que também é relevante, que o custo de oportunidade ele também está muito alto, porque muitos papéis saíram ali da zona de fundo, já andaram em rally e outros ainda não. Então, quando você pega um papel que já andou em rally com o caso do Bradesco, você perde ali um pouco dessa questão de custo de oportunidade, um papel que ainda pode ainda rasgar no rally, que seja em região de fundo e por aí vai. Então, este momento é o momento da tal dúvida que eu permaneço, que eu tenho nesse mercado, de você iniciar um novo trade. Neste momento, eu estou com um trade em andamento. Pô, eu estou preocupado, não estou inseguro, claro. Estou com um trade em andamento na compra. E eu não consigo vender nada porque também o mercado não sinaliza que quer vender. Ele continua ainda mostrando repique. Então, para mim, os mercados bateram no alvo e vamos ver se vira ou não vira. Se não virar para baixo e continuar subindo, eu vou ter que correr atrás. Na compra, eu estou ciente disso, mas o desconforto também não me deixa abrir a operação assim a todo vapor. A grande maioria dos analistas preferem Itaú a Bradesco. Sim, nós também. Porém, Bradesco apresentou uma alta muito maior no último mês. Tem razão para isso? Bradesco estaria mais barato que Itaú? A gente sempre destacou isso. Bradesco é bem mais barato que Itaú. Até porque o seu retorno sobre patrimônio é menor do que Itaú. Então, aconteceu isso. E a outra, na divulgação do resultado do Itaú, eles botaram um guidance, né? Enquanto o Bradesco foi extremamente otimista, o Itaú foi extremamente... Eles falam que é realista, pessimista. Então, vamos ver no final do ano quem vai estar certo. O que o mercado olha é o seguinte, se o Itaú está falando isso, então a inadimplência vai subir. Por que eles fizeram? Ano passado eles estimavam que a PDD, provisão para devedores individuais, seria entre 15 bi e 18 bi, veio 18 bi e 100. Esse ano eles jogaram entre 21 a 25 bi. Então eles elevaram a PDD mostrando que o crédito não está crescendo e a inadimplência está subindo. Então esse foi um dos principais motivos para o Bradesco que tinha ficado para trás, que o Bradesco performa melhor do que Itaú. Bom, e aí elevaram a projeção de bolsa, inclusive. Me explica. Me explica, vai. O cenário piora e melhor bolsa. O endividamento vai aumentar, as pessoas não vão ter dinheiro, etc. Vão deixar de pagar, mas a bolsa vai melhorar. Sim. Me explica isso. É o Itaú que está dizendo isso, não sou eu, não. Projeção... Contrassenso, né? Mas tecnicamente falando, eu tenho uma resposta também para ele. O Bradesco, ele foi muito... Desde novembro do ano passado, ele tem uma discrepância de preço muito forte em relação aos demais bancos, inclusive com o Banco do Brasil, que é o piorzinho ali. Se comparar Bradesco e Itaú, o Bradesco foi muito na frente na venda. Tinha aquela ideia da OPA, não foi? Que foi cancelada, e o preço foi muito mais na frente, caiu muito mais, então... Aí você fala, hoje a recuperação está muito mais forte. Mas porque ela estava muito defasada. Não, isso foi interessante até que você mencionou. Ele ia fazer um aumento de capital de 3 bi. Aí ele cancelou o aumento, a ação andou. Aí depois ele veio com um novo aumento de capital.
E aí eu lembro que até um cliente nosso disse, peraí, se anunciou um aumento de capital de 3 bi, a ação sofreu, cancelou, subiu. Depois anunciou de 8 bi, a ação subiu de novo, porque ele mudou. No de 3 bi, precisava o minoritário colocar dinheiro. No de 8 bi, não. Eu dou 10% na sua posição, você tem 10 ações, você vai ganhar uma. Foi um bônus de ação. Aí todo mundo comprou. Não, aí e assim, a R$15. E a ação estava 18 e pouco. Então, ou seja, o Bradesco está te dando uma ação com desconto do preço que está em mercado. Pô, excelente. Então, teve isso também. Tem outras perguntas aqui, não vai dar pra gente responder, mas é que teve uma pergunta aqui interessante que eu vou ter que fazer. Vai lá. Que não tem nada a ver com o nosso programa de novo. O Fred chamou a atenção aqui. Boa tarde, tem uma franquia de alimentos em um shopping. Vejo que em 3 meses coloquei 29 mil do dinheiro que ganhei ano passado. Vocês acham que eu devo continuar e esperar mais algum tempo ou tento vender a franquia? Peraí. Ó, essa é uma boa pergunta. Né? Ó, eu tinha que fazer a pergunta. Era uma pergunta boa. Porque me chamou a atenção, gente. O cara tem uma franquia, tá no shopping, tá botando 29 mil todo mês. Do ano passado. Nos primeiros 3 meses ele colocou... Não, só tem 2 meses esse ano. Só tem 2 meses. Não, em 3 meses. Dezembro, janeiro e fevereiro. Beleza, ele botou 29 mil do dinheiro que ele ganhou ano passado. Então ele não tá tirando, ele tá botando, tá dando prejuízo. Ele tá dando prejuízo, tá botando. Ele botou 10 mil por mês. Isso, 10 mil por mês. 10 mil por mês, assim, resumindo. Isso. Varejo tá muito ruim. Magazine Luiza reportou menos 10 de vendas mesmas lojas. Ou seja, pega a mesma loja um ano atrás, menos 10. É difícil. Primeiro vai arranjar alguém, qual o cenário que você vislumbra, qual o setor que você tá, qual o segmento. Está de acordo com as suas metas do plano de negócio? É isso aí. Primeira pergunta que eu dou. É ano de sobrevivência, infelizmente. É tentar zerar, né? Se ela vai continuar gerando prejuízo, como diria a análise técnica, o melhor prejuízo é o primeiro, né? O melhor é o primeiro. Eu vou passar um pouco da minha experiência, embora eu não sei qual é o seu segmento. Eu tenho um restaurante lá no Rio, são 3. Todas as metas que a gente estabeleceu para o ano de 2016 foram no nível low, mais pessimista. E significa o seguinte, que se a gente tiver um dia um prejuízo com base nessas metas, e se a gente não estiver batendo a meta lá, significa que nós estamos muito ruim, né? Porque estamos no limite da nossa venda. Então, alguma coisa a gente viu errado e está fazendo projeção errada. Então, a primeira questão que eu te pergunto, e eu acho que você tem que olhar para você em questão do seu negócio está de acordo com o seu plano de metas e cenário que você planejou? Até quando você aguenta. Porque daí você tem que perguntar, depois no limite, bom, eu aguento mais 6 meses. Se você só aguentar 6 meses, está na hora de você começar a procurar um comprador, porque não tem outra história. Então, você tem que estabelecer o limite. Lá, do grupo, dos sócios, eu sou o cara mais pessimista. Todo mundo lá está vivendo no sangue o negócio, está falando, não, tá indo bem, não sei o quê, papapá. Depende do ponto, depende do shopping, depende de onde você está vendendo, depende de uma série de questões. Mas o plano de metas é o que define a tua decisão. Então você faz o cenário e vê lá, meu plano é esse. Então, se bater abaixo desse teu plano, é porque tem muita coisa vindo errada. Então, eu falo pela minha experiência como funcionam as coisas lá e ver. Né? Legal essa pergunta do Fred aí. Muito boa. Tive que passar, gente. Obrigado. Tenta vender a franquia. Porque basicamente é o seguinte, eu tenho uma ação da Petro, sei lá, Petro, não vamos botar a Petro, mas tem uma ação boa aqui, a Drogazil. Eu, tô tomando prejuízo de 10 conto todo mês. Né? E aí? Eu vendo, compro mais, etc. Só que, ali a gente está falando de emprego, a gente está falando de geração de renda para outras pessoas. A dificuldade do retorno é muito maior. Dificuldade do retorno é muito maior. E de outras variáveis que não simplesmente tomar a decisão de comprar e vender. Às vezes uma franquia, o cara tem amor por aquilo ali, não consegue fazer outra coisa. Meu pai que deu, sei lá, e não pode ter amor a negócio. Veio do meu pai, etc. Mas é isso, planejamento e definição de metas. A meta que vai mostrar para você se está indo mal ou ruim, independente do cenário que esteja acontecendo. E aí teve o Sardinha. Rafael, se você me der um desconto, eu vou no seu restaurante para ajudar nas vendas. Ajudar nas vendas. Né? Boa. E o Fred botou aqui, aluguel subiu muito e as vendas caíram. Acho que vou vender, não tem muito mais caixa, o shopping é bom. Concordo. Acontece que a crise me pegou em cheio. Concordo. Estou pagando mais aluguel também. Sei como é que é o esquema. Subiu muito, o shopping é bom. Luz duplicou, gás também duplicou, tudo aumentou. Os encargos continuam exatamente as mesmas coisas, ou seja, o empresário ele é sempre um guerreiro, um verdadeiro herói, porque ele e o maior sócio, quem é? É o governo. O maior sócio é o governo.
gastos. Tem que cortar na carne, tem que cortar lá, não corte comissionário. 22 mil, falou que ia cortar 3 mil, cortou 564 em 5 meses. É isso. Aí. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Pô, o programa estouramos o tempo. Começando a ficar bom. Infelizmente, a gente tem que encerrar. É interessante isso, a parte para educação financeira, investimentos, responder. Obrigado pela pergunta, Fred, apesar do seu tema do programa, mas foi interessante. Um grande abraço. Né? E Batalha do Século tem outra quinta-feira no mesmo horário. Aí eu volto de novo. Estou aqui substituindo o Fernando Góes hoje, que ele me substituiu na última quinta-feira. E quinta-feira eu estou de volta com o Ricardo Kim, analista também da XP Investimentos. Um abraço a todos aí. Valeu, Celso. Valeu. Rafa, abraço. Tchau.